Olá, amigos, tudo bem? Jabu novamente com vocês. Hoje eu vim falar uma coisa muito bacana para vocês. Hoje eu vim falar a respeito dos ingredientes da cerveja. Todo mundo sabe que a cerveja é produzida com água, malte, lúpulo e levedura. Da água eu já falei para vocês no vídeo passado. Agora eu vou falar para vocês a respeito de 3 ingredientes importantíssimos e essenciais para a cerveja. Se faltar um deles, não existe cerveja. Então é o malte, o lúpulo e a levedura. Legal? Vou começar falando a respeito do malte, que é a base da cerveja. Tá? Vamos lá. Como é que a gente consegue o malte? Malte, mas você está falando de malte, o que é malte e tudo mais? Então, o malte é a cevada. Porque todo mundo sabe que cerveja é produzida a partir de cevada. Certo? Mas eu estou falando do malte de cevada. Então vamos lá. A cevada propriamente pura, ela é excelente como farelo, para fazer pães, para tudo mais bacana. Mas para a cerveja, a cevada pura, ela não é interessante. Ela não vai ter o que a gente precisa de ingrediente dentro dela. Ela só passa a ter esse ingrediente a partir do momento que ela é malteada. E como é que faz para maltear uma cevada? Vamos lá, vou explicar isso para vocês agora. Eu vou mostrar aqui, ó, no cantinho, uma imagem para vocês da cevada malteada. O que é maltear a cevada? É a gente fazer o processo de germinação da cevada. Então, a gente, quando eu digo, é a indústria cervejeira, tá? A gente não consegue fazer, é uma empresa de malteação que faz isso. Então, como que isso é produzido? Ele pega a cevada pura, colhida, coloca a cevada em umidade e temperatura correta. Com isso vai se iniciar o processo de germinação da cevada. A cevada germinando, igual você está vendo aqui, ó, ela vai soltar as radículas, que são as primeiras raizinhas. Chegou nesse momento, a gente tem que parar essa germinação. Se continuar daí para frente a germinação, vai nascer uma planta linda de cevada, mas aí já não serve mais para a indústria cervejeira. O que a gente quer é a cevada nesse estágio, aí é o malte. Como que a gente para essa germinação? A gente leva a cevada para torra, a gente vai torrar a cevada. Tá? E aí nessa torra a gente vai fazer diversos estágios de torrefação. Eu vou te mostrar aqui nesse esqueminha novamente, ó, os diversos graus de torrefação da cerveja, onde você tem da cevada, desde a torrefação mais leve até a torrefação mais pesada, que é o que vai fazer a cerveja escura. Tá? Então o que dita a cor da cerveja é justamente a torrefação do malte. O que dita a cor da cerveja é justamente a torrefação do malte. O malte menos torrado faz a cerveja mais clara, o malte extremamente tostado faz a cerveja mais escura. Tá? Então é importantíssimo essa torra, que vai estar na casca do malte, para poder fazer a cor da cerveja. Tá bom? E aí eu mostrei o esqueminha aqui para vocês, de tudo, onde a gente usa a parte de dentro da cevada, que é justamente o endosperma, que é o malte germinado. Ele vai produzir isso para o embrião. É isso que a gente quer. Então depois que o malte está tostado, a gente tritura esse malte e leva ele para a panela para começar o processo de produção de cerveja. Tá legal? Então fica uma passada rápida aí em cima do malte. Existe muita coisa a respeito de malte. Se eu for falando tudo aqui, a gente vai ter um vídeo aí de 1 hora só falando a respeito de malte. Uma passada rápida para você saber um pouco a respeito do malte. Tá legal? E aí já na sequência eu entro no lúpulo. Vamos lá. O lúpulo, ele é uma planta trepadeira da família das... O lúpulo é uma planta trepadeira da família dos canabidióis. É verdade, o lúpulo ele é um canabidiol, porém sem nenhum princípio ativo. Tá bom? E a indústria cervejeira se utiliza da flor dessa planta, da flor do lúpulo. É ela que vai ter no seu interior as lupulinas. Tá aqui, ó, a imagenzinha da lupulina, para vocês verem como é, tá? E a imagem também do lúpulo, para vocês verem como é uma flor de lúpulo. Tá legal? Usando essa flor, usando a lupulina, a gente vai conseguir o quê? Os óleos e resinas essenciais para amargor e aroma. Tudo isso tem dentro do lúpulo. Dentro da lupulina você tem a parte de amargor e de aroma. Tá? Sem lúpulo não se faz cerveja. Aí você deve estar se perguntando, mas Jabu, aquela cerveja muito amarga, então ela tem muito lúpulo? Isso, correto. E aquela cerveja que não tem amargor, ela não tem lúpulo? Errado. Toda cerveja tem que ter lúpulo. Você vai usar
uma concentração menor de lúpulo, você vai usar um tipo de lúpulo com amargor mais baixo, mas tem que ter lúpulo na cerveja, senão não é cerveja, tá legal? Então a gente vai usar isso, leva isso para fervura, na hora que ferve a 100 e tantos graus ali, você consegue quebrar as moléculas dessa resina, você consegue liberar todo o aroma proveniente do lúpulo. Então quando você pega uma cerveja bem cheirosa, uma cerveja bem aromática, do tipo India Pale Ale, com dry hopping, aquela coisa bem perfumada, esse cheiro é proveniente do lúpulo. O tipo de lúpulo que foi usado é um lúpulo muito rico em óleo essencial de aroma. Tá? Já aquela cerveja muito amarga, usa-se o lúpulo rico em resina de amargor, em óleo de amargor, tá bom? Então fica aí uma explicaçãozinha rápida para você a respeito do lúpulo também, para você conhecer mais um dos ingredientes. E o último ingrediente que falta falar é a respeito da levedura, o fermento da cerveja. Vamos lá, na nossa indústria cervejeira, a gente usa basicamente duas leveduras. Existem mais, mas a gente usa basicamente duas leveduras. A Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura ale, a levedura de alta fermentação, tá? Que trabalha no alto do tanque com a temperatura mais elevada de fermentação, uma levedura bem potente, que consome muito açúcar e te devolve muito álcool e muito CO2. Tá? Então, geralmente as cervejas ales, elas têm uma gradação alcoólica mais alta por conta dessa potência da levedura, de consumo de açúcar e te devolver muito álcool e muito CO2. E a levedura lager, que é a Saccharomyces pastorianas, que faz a nossa cerveja comum, tá? Nossa cervejinha do dia a dia, aquela cerveja mais leve, aquela cerveja refrescante, é a Saccharomyces pastorianas. É uma levedura de baixa fermentação, que já trabalha no fundo do tanque e que usa uma temperatura bem mais baixa de trabalho. Ela já vai funcionar aí entre seus 5 até 14 graus, então ela já precisa trabalhar com a temperatura baixa, que é onde ela vai trabalhar confortável. Já tem uma velocidade de consumo de açúcar menor, então ela te devolve um álcool mais baixo. Isso não é regra, tá? Existem lagers aí com teor alcoólico elevadíssimo, tá bom? Tem sempre as suas variações, isso não é uma regra, é só um exemplo. Tá? E aí é o que a gente encontra normalmente, todas as nossas lagers produzidas com Saccharomyces pastorianas. Esse nome pastorianos te lembra alguma coisa? Isso, Louis Pasteur, esse cientista francês foi quem descobriu essa levedura pra gente, e a gente deve muito a Louis Pasteur por fazer essa levedura, por descobrir essa levedura e trazer pra gente essa cerveja maravilhosa que são as nossas lagers, tá bom? Então fica aí uma passada rápida a respeito dos ingredientes, a respeito da produção da cerveja, rapidinho só para você ter uma ideia de como funciona, senão esse vídeo vai até amanhã falando a respeito disso, e eu volto aqui trazendo mais curiosidades, trazendo mais coisas para vocês, tá bom? Agradeço demais vocês estarem comigo mais uma vez e aguardem o próximo, porque a gente não para. Um abraço, gente, obrigado, até mais.